Olá, sou a Aline Claudine. Estamos mais uma vez com o nosso episódio, do podcast Antes do Amém, sempre tem um Deus trabalhando. E hoje eu quero te pedir, para refletir com o que Deus quer falar com você. Talvez você coloque aí para ouvir, para ver, no automático. Eu vou ver, mas não vou dar muita importância. Hoje eu queria que você refletisse, sabe? Não que os outros dias não foi uma palavra que nos confrontou, né? Mas hoje eu quero que você abra seu coração. Esteja disponível para ouvir o que Deus te falou. E hoje nós vamos falar de uma pergunta que ecoou 2000 anos atrás. E essa pergunta, ela não foi feita para pessoas que afastaram do Senhor. Não, pessoas que não estavam na presença de Deus. Essa pergunta, ela foi feita por uma igreja que estava lá trabalhando para o Senhor, que é em Efésios, né? A igreja de Efésios. Só que a gente vamos ler lá em Apocalipse, onde Jesus fala assim, no capítulo 2, que no versículo 4, entretanto, tenho contra ti o fato que te abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, e arrependei-te, e volte à prática das primeiras obras. Pelo menos só até aí. Olha que pergunta. Olha, entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui a igreja não era porque a igreja não estava trabalhando, não era porque a igreja não estava funcionando. Ela estava prosperando. No contexto aqui, ela estava prosperando. Porém, ela tinha afastado, abandonado o seu primeiro amor. E essa pergunta foi feita lá em mais de 2000 anos atrás. Ecoou lá na igreja e essa pergunta é feita para nós. Essa frase vai ser feita para nós. Imagina Jesus falando para você, escrevendo uma carta para você e falando: entretanto, tem contra ti. O que ele tem contra ti? Aí ele fala: de fato que abandonaste o teu primeiro amor. Não, eu não abandonei. Não, Aline, eu não abandonei. Eu tô servindo, eu tô cantando, eu tô louvando. Mas será que não é no automático? Mas por que todo mundo fala que eu tenho que voltar ao primeiro amor? Não é que o primeiro amor é belo, não. É porque o primeiro amor você entende quem é Deus, quem é Jesus, você tem intimidade com Ele. Aí a gente fala, volte ao primeiro amor, porque quando você volte, Deus não tá falando, não, o primeiro amor vai ser sem, sem aflição, sem problema, não, 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 não. No primeiro amor você também falhava. No primeiro amor você também pecava. No primeiro amor você também se tinha se cansado. Porém, quando você tá no primeiro amor, você entende que você depende de Deus. Eu sou falho, pecador, mas eu tenho um Deus que restaura. Eu quero a presença. O primeiro amor, mesmo nós somos pecadores, né? Que nós continua pecadores, né? Mas nós somos perdoados pela nossa graça de Deus. Mas nós sabíamos aonde recorrer dos nossos pecados. Porque nós tinha relacionamento. Deus, eu pequei, mas me perdoa. Nós tinha, sabe, aquele anseio de magoar Deus. Se eu fazer isso, Deus vai agradar. E hoje muitos estão servindo a casa do Senhor e não tem essa preocupação que vai magoar o Pai do céu. Simplesmente está servindo no automático. Abandonou seu primeiro amor. Porque no primeiro amor a gente orava antes de começar qualquer coisa. A gente apresentava antes de começar qualquer coisa. Porque nós tinha aquele anseio. Para Deus eu tenho que fazer o meu melhor. Para Deus eu tenho que dar o meu melhor. Porque Ele morreu por mim naquela cruz. Num amor incondicional, porque eu não merecia que ele morresse por mim. Eu não merecia todo o sofrimento que ele teve por mim. Mas quando a gente está no primeiro amor, a gente entende que do mesmo jeito que Deus morreu por nós, nós tem que ter um pezinho atrás, sabe? Deus, eu vou
Deus, eu faço isso. Deus, eu quero estar contigo. A gente almeja a presença de Deus. A gente coloca ele como prioridade. É isso aqui. Porque a igreja de Efésios, ela estava servindo a Deus, ela era próspera. Mas Deus falou assim: tenho contra ti. Ou seja, ele não falou assim: você não alargou o dom, você não parou de me servir, você não parou de cantar, você não parou de fazer só me servir dentro da igreja. Ele não falou que vocês perderam isso. Ele falou: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Porque nós estamos vivendo um automático agora. Nós não estamos vivendo mais no primeiro amor. A gente serve a igreja, serve, faz ministério, ministra, canta no automático. É difícil falar isso, mas é no automático. Porque a gente não tá lá no primeiro amor, sabe? Ah, mas eu tô ali servindo a Deus, eu tô cantando, eu tô louvando. Deus não falou contra isso, entenda. Deus falou o primeiro amor, o que significa a presença. Porque debaixo da glória de Deus, qualquer um pode sentir a presença. E quando sair debaixo da glória de Deus? Você tá sentindo a presença? Porque você não abandona o primeiro amor assim, de uma vez. Não, irmão. Primeiro você para de orar. Ah, tô tão cansado. Vou deixar a oração para depois. Depois da oração eu vou ler a Bíblia, mas eu tô cansada. Deixo a leitura da Bíblia para depois. Ah, vou jejuar, mas eu não consigo jejuar muito tempo, então eu nem vou jejuar. Deixo o jejum para depois. Hoje tem um culto, eu também não vou. Deixa para cultuar depois também. Deixa o que é essencial para viver o primeiro amor para depois. É a mesma coisa que eu tô falando, tô deixando Deus para depois, vou viver no meu modo depois. Vou deixar tudo para depois. É a mesma coisa que eu tô falando assim, Deus, eu deixo a tua presença para depois. Eu deixo a sua morte lá na cruz para depois. Eu pensar no seu sofrimento para depois. Eu deixo de te amar para depois. Porque eu tô cansado, tô trabalhando demais, eu tenho tanta coisa, eu tô numa correria. Então eu vou deixar para depois, tá, Pai? O nosso relacionamento. Mas Jesus fala lá, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e entra, né? E vai ter um relacionamento com o Pai. E vai falar com o Pai no secreto. Nós fomos criados para relacionamento. Todo dia Deus descia. No versículo do dia, Deus descia para falar com Adão. Nós somos criados para relacionamento. Não tem como você servir um Deus se você não tem o primeiro amor. Não tem como você falar assim, eu sirvo, eu canto, se você deixou para depois a oração, deixou para depois a palavra do Senhor, deixou para depois aquilo que Deus te pediu para estar no secreto. E é interessante isso, porque nós acha fácil deixar tudo para depois. Imagina quando você orar para Deus, Deus fala assim: "Não, filha, vou deixar para depois. Porque eu tô ocupado escutando fulano, depois eu te escuto". Ai, nós sapeteia. Por que Deus não responde? Por que Deus tá em silêncio? Por que Deus fez isso? Aí nós começamos a querer entender o pensamento de Deus, que é somente dele. Mas não faz isso com Deus. Sabe o que a gente faz? Porque a gente abandonou o primeiro amor. Porque quando fosse. Você lembra quando você aceitou Jesus? Tanto que você sentia a alegria de falar com Deus, estar na presença de Deus. Quanto tempo você já não sente mais alegria? Quanto tempo você já não para na rua para falar do amor de Deus para alguém? Quanto tempo você acha mais fácil falar da violência do mundo, o que está acontecendo no mundo, do que falar a palavra de Deus?
Mais fácil você sentar numa roda e falar de alguém, falar de alguém, uma influência, um famoso, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo no mundo. Mas aquela sede de transmitir a palavra de Deus lá no primeiro amor. Que o pessoal falava oi pra você, você fala, Jesus te ama. Ei, Jesus salva. Aonde está essa sede? Pela presença. Entende? O inimigo, irmãos, não quer te afastar da casa do Senhor. Ele quer que você vive no modo automático, sem a presença. É possível. É possível pregar sem a presença. É possível cantar sem a presença. É sim. Orar sem a presença para alguém. Mas Deus receber a sua ministração, o seu louvor e a oração já é outra coisa. Porque o nosso Deus, ele não vê o que a gente faz. Ele quer nos ter um coração disponível. O que é? Disponível para a tua presença. Disponível para estar diante dele. Não, eu sei fazer. Eu sempre falo, o evangélico, gente, entenda. O evangelho nunca é sobre a gente. Nunca. É tudo sobre ele. E através da gente, ele usa nós como canal para falar com as outras pessoas. A gente são a carta viva para a pessoa olhar e nós falar assim, nossa, mas esse Deus é maravilhoso. Só que nós vivemos tanto no automático que abandonamos o primeiro amor. Agora tudo pode. Não, tudo não vai magoar Deus mais. Não, eu vou fazer isso, Deus, só mais uma vez, porque não vai te magoar. É porque nós já abandonou o primeiro amor. Não, Deus, eu vou sentar aqui e vou falar mal de alguém. Não vai te magoar mais. Deus, eu não vou falar mais da tua palavra, sabe? Eu prefiro falar mais, sei lá, de um assuntinho moderno que tá na internet. Do que ser taxada como, religiosa demais. Fala só de Deus. Mas você tem que falar do que você tá cheio por dentro. Eu sempre na minha oração falo assim, não importa o que o mundo diz, você tem que entender isso. Não importa o que o mundo pense sobre você. Importa o que Deus pensa sobre você. Isso você tem que entender. E lá no mundo eu posso ser chamada como religiosa demais, doida demais, fanática demais, porque só quer a presença. Mas só eu sei o que Deus passou por mim, só eu sei o que Deus faz por mim. Então se eu ser louca lá pro mundo, não importa. O que me importa é quando Jesus voltar a falar, eu te conheço como minha filha. Imagina quando você chegar lá e falar assim, afaste de mim porque eu não te conheço, porque você viveu de automático. Você colocou como prioridade qualquer outra coisa, menos buscar a presença a Deus. Menos buscar. Gente, porque tem dia que a gente não vai ter vontade de orar mesmo. Mas ora assim mesmo, sem vontade. Tem dia que não vai sair nada das nossas palavras. É tanta aflição que não vai sair nada, só choro. Chore, mas chore na presença. Deixa o povo falar, você tá louca, você mudou demais. Deixa eles chamar você de louca. Deixa eles chamar você de doido. Mas seja doido pela presença. Seja grato pelo amor que nós não mereceu e mais nós recebeu, que foi de Jesus pela graça. Porque pecador, nós somos pecadores ainda, irmãos, e vamos continuar pecadores até Deus vir. Porque senão não vai ser como, se você andar com coisa certo, Deus vai te arrebatar. Como fez com Enoque, né? Mas o que eu quero entender, fazer vocês entenderem, que Deus fez me entender, que essa carta aqui para Efésio, ele falou, tenho contra ti. Foi uma repressão? Foi. Mas Deus deu também a solução. Então, irmão, eu tô vivendo um ano automático. Eu deixei tudo para depois. E agora? Deus não me ama, mas lembra pela graça? Um amor não merecido?
Mesmo nós deixando ele para depois, ele não vai agir desse jeito com a gente? Porque quando você fechar a porta do teu quarto e pedir por socorro, todos aqueles que buscaram o teu nome, invocar ele de todo o coração, ele vai responder? A própria palavra também diz. Quando você voltar, lembrar, porque ele fala assim, recorda-te, né? Aqui tem palavra que fala lembrar. Lembra, recorde aonde você deixou o primeiro amor. Aonde você começou a se perder da tua essência. Lembra. É a primeira coisa que Deus já falou, tá? Eu tenho contra ti porque vocês abandonaram, tá vivendo no automático. Mas agora, irmã, como eu vou fazer? Lembra-te. Busca na sua memória o que você deixou aos poucos para depois. Até o ponto de você abandonar o primeiro amor. O que você deixou para depois? Aonde foi que você caiu ali? Lembra-te. Foi um dia que você chegou cansado do serviço e deixou uma oração. No outro dia você deixou de novo. No outro dia não leu mais a palavra. No outro dia tá tipo assim, eu acordo, obrigado Deus, levanto e saio. Talvez nem falou obrigado Deus, que ficou tão automático, né? É tão comum levantar e acordar, mas deixa eu te falar, é milagre, sabia? Porque se Deus não permitir, você não levantava. Deus permitir, você não tem um serviço, um emprego, uma família. Tudo é permissão de Deus. Já tá tão automático que isso aí pra você já virou, tipo, normal. Normal eu ter um serviço, normal eu ter uma saúde, normal eu ter meus filhos ter uma saúde, normal eu ter minha casa. Porque ficou no automático, abandonaste. Mas relembra agora aonde você caiu, aonde você deixou pra depois. Aonde foi? Irmão, já tem um tempo que eu não oro, mas aonde foi? E como eu vou fazer isso? Lembraste? E o interessante é que logo depois ele fala, e arrependei-vos. Lembraste, você caiu. Irmã, eu não orei, eu deixei para depois, e agora? Eu lembrei aonde faz. Arrependei-vos. Deus, Jesus aqui já falou assim, lembrar. Você lembrou onde você caiu, onde você não buscou mais a minha presença? Agora vocês se arrependam. Quando você arrepender, você vai. Depois de você arrepender, você vai voltar à prática das suas primeiras obras, lá no amor. Ou seja, lembrou onde caiu? Arrependeu? Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu arrependo ter te abandonado. Eu arrependo ter deixado o Senhor para depois. O Senhor é minha prioridade. Agora voltaste à prática. Qual é a voltar à prática? Secreto com Deus. Volte à oração que você deixou para depois. Volte a louvar na tua casa. Volte a jejuar. Volte a ler a palavra do Senhor. Volte às primeiras obras. E a principal, volte a ter o temor. Isso vai magoar o Senhor? Isso vai magoar o Espírito Santo? Entende? É aquela frase que foi lá em 2000 anos atrás, ainda é para nós hoje. Ele nos confronta, porque nós estamos vivendo no automático, dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério, mas ele nos dá a forma de voltar a viver o primeiro amor que nós abandonou, aos poucos, sem perceber. Primeiro a gente vê onde caiu, nós se arrepende e volte à prática das primeiras obras. Volte ao lugar de onde você foi criado. Você foi criado para relacionamento. Você foi criado para estar debaixo da presença de Deus. Não só debaixo da nuvem da glória. Qualquer um sente. É na presença. Porque quando a gente vive a presença, quando a gente vive dentro da presença de Deus, debaixo do querer de Deus, a gente pensa, será que isso vai magoar Deus? Será que eu posso fazer isso? E a gente vai pensar,
Ah, eu não vou sentar nessa roda para falar mal de alguém ou de assunto qualquer que não me edifique. Eu vou falar da palavra. Se pessoas afastar de você, porque você tá falando da palavra, orando, pregando e falando daquilo que transformou a sua vida por causa de Jesus, deixe. Deixe as pessoas se afastar. O único que não pode afastar da tua vida é a presença de Deus. Faz como Moisés, eu não vou sair daqui, pai, sem a tua presença. Não vou. Declare isso sobre a tua vida hoje. Deus, eu não saio sem a tua presença novamente. Eu quero o meu primeiro amor. Não é porque o primeiro amor é bom, sabe? Vai ser só coisas boas. Não, é porque lá eu sabia onde eu recorrer os meus pecados. Quando a gente abandona o primeiro amor e vive no modo automático, a gente não sabe quando a gente peca aonde recorrer, porque o inimigo coloca na nossa mente, você pecou, você não pode estar na presença do Senhor mais. Isso é que o inimigo quer. O inimigo não quer te afastar da igreja. O inimigo quer que você vive dentro da igreja, mas afastado da presença. Mas deixa eu te falar, o véu foi aberto de baixo em cima quando Jesus se entregou naquela cruz. Para você ter diálogo com o Pai. É isso que o inimigo mais teme em nós. Nós poder ter diálogo com o Pai. Voltar a ter diálogo. Porque eu pequei, nós somos pecadores, mas eu sei aonde eu vou pedir perdão pro Pai. E não cometer mais, aonde eu vou me arrepender e não me cometer mais esse pecado. Mas o véu tá aberto, ainda dá tempo de eu ir pedir perdão. E voltar às minhas práticas, as primeiras práticas, onde eu entendi que tudo foi por amor que eu não merecia, mas Deus morreu por mim. Então, se Deus escreveu uma carta para você hoje e falar assim, tenho contra ti. Pensa que primeiro ele vai te confrontar, mas depois ele vai te dar um modo de voltar para ele, porque a única coisa que Deus quer é nós estamos junto com ele. Porque essa foi a essência que nós fomos criados. Gente, eu falo que a gente tem um sopro, né, de vida de Deus, como está escrito, porque o nosso corpo sempre vai almejar ter aquele sopro de vida que temos. Não tem como esse sopro viver longe de quem soprou, do Criador. Não tem como a criação viver longe do Criador. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Aí você vive no vazio, no modo automático. Deus, eu não quero vocês no modo automático. Eu quero que quando tinha um culto, um congresso, ou uma festa, um culto de Santa Ceia, um culto normal de quarta-feira, tinha jejum e oração antes de começar. Ah, mas é porque antigamente... Não, nós estamos igual antigamente. O problema é que nós estamos deixando a nossa mente... Entenda? Tirar o foco, que é a presença, com coisas que o inimigo já colocou. É tão fácil, redes sociais e tudo. Hoje Deus está falando, volte com a presença, volte à prática do primeiro amor. Volte, lembra onde caiu, arrependeste e pratique as suas obras novamente. Volte, eu vou restaurar. Entendeu? Aqui era isso. Uma carta confrontou, mostrou como, no final Deus falou, eu vou restaurar você. Eu vou restaurar essa igreja que tá praticando tudo no automático. Deus está falando hoje. Vou restaurar a tua vida. Você já não vai viver mais no automático. Você vai voltar à essência do primeiro amor. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém. Transmite essa palavra para alguém. Eu quero orar para você, uma oração pequena, breve. Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um, Pai. Senhor, que o Senhor faça eles lembrar, recordar de onde eles deixou a prática do primeiro amor. Pai, que eles venham entender que o Senhor primeiro confronta, mas depois o Senhor restaura. Que eles venham declarar, Senhor, sem a tua presença eu não saio daqui. Que eles venham querer viver não só debaixo
nuvem da glória, mas viver o secreto de Deus. Que eles venham ter o temor de te magoar. Pai, que eles tenham a ter o temor do primeiro amor, Pai. Que eles venham entender que o inimigo não quer, Pai, retirar ele da casa do Senhor, mas tirar ele do elo, relacionamento, da presença. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a cada pessoa que escutou esse podcast hoje. Abençoe eles, Pai, e derrame sobre ele, Pai, cada vez mais, Senhor, a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Chegamos mais um fim, né, do nosso episódio antes do Amém. Que essa palavra falou com você. Lembre, compartilhe, inscreve no canal aqui para dar uma força. E vamos deixar o coração aberto, tá? Deus confronta, mas Deus restaura.